Você já reparou como os maiores ganhadores nem sempre são os mais éticos? Enquanto a sociedade repete que bondade é recompensada, a realidade mostra um jogo diferente. Pessoas que mentem, manipulam e pisam nos outros, frequentemente, chegam mais longe. Isso não é coincidência. O problema não está em você, mas no mito do mundo justo, essa crença ingênua de que virtude e sucesso andam de mão dada. Basta olhar ao redor. Políticos corruptos se reelegem, CEOs cortam benefícios enquanto lucram bilhões. E aquela colega que fala mal de todos é promovida. Mas por quê? A resposta está numa combinação perversa de oportunismo, sistemas falhos e, o mais crucial, nossa própria hesitação em jogar pelo mesmo livro de regras. Porque enquanto você se preocupa em fazer o certo, eles estão ocupados reescrevendo as regras. E quais são exatamente essas regras? Descubra nos 3 pilares que tornam os sem escrúpulos imbatíveis. As 3 armas secretas dos maus. Elas não são mais inteligentes nem mais talentosas, só conhecem as regras não escritas do jogo. Enquanto você se preocupa com o jogo limpo, eles dominam 3 estratégias que viram o tabuleiro a seu favor. Primeira arma: frieza estratégica. Eles tratam decisões como cálculos matemáticos, sem emoção, só resultados. Enquanto você hesita em demitir um funcionário incompetente por pena, eles cortam sem pensar 2 vezes. O segredo? Entender que todo sentimento é uma vulnerabilidade potencial. Não se trata de ser cruel, mas de não deixar que a empatia atrapalhe o que precisa ser feito. Segunda arma: lealdade seletiva. Para eles, relacionamentos são como peças de xadrez, úteis até deixarem de ser. Aquele colega que ajudou a subir na empresa será chutado na primeira reestruturação. Eles não traem por maldade, mas por uma lógica impiedosa. Lealdade só existe quando há benefício mútuo. Enquanto você busca conexões genuínas, eles criam redes táticas e as desmontam sem remorso quando conveniente. Terceira arma: eles sabem que a realidade importa menos que a percepção. Um chefe gritão pode se tornar um líder apaixonado se souber vender a imagem certa. A regra é clara: nunca deixe suas ações falarem por si. Molde a história antes que outros o façam. Enquanto você assume erros honestamente, eles transformam falhas em lições e exploração em oportunidades. A psicologia por trás da vitória dos sem escrúpulos, o efeito halo da crueldade. Nossos cérebros associam assertividade à competência e confundem falta de escrúpulos com poder. Quando alguém age de forma impiedosa, inconscientemente atribuímos a ela outras qualidades: inteligência, confiança, liderança. É o mesmo mecanismo que faz um médico grosseiro ser visto como o melhor da equipe. Eles não são mais capazes, só sabem explorar nosso viés de admiração por quem desafia normas. Mas isso só funciona porque cometemos um erro ainda mais grave: a armadilha da bondade previsível. Nossa educação nos ensinou: seja bom e receberá bondade. Só que pessoas manipuladoras mapeiam esse padrão como um manual de instruções. Sabem exatamente quando você vai ceder, perdoar ou assumir culpas que não são suas. Enquanto você segue o script social de não criar conflitos, eles usam sua previsibilidade como alavanca silenciosa. E o sistema? O sistema premia esse jogo. A economia do comportamento sujo. Estudos mostram que em ambientes competitivos, quem burla regras ganha vantagem imediata e raramente é punido. Corporações recompensam resultados, não ética. Política elege quem faz acontecer, não quem segue as regras. Não é que os maus sejam mais espertos, é que as estruturas foram criadas para beneficiar quem joga sujo. Quer provas?
A história está repleta de exemplos onde a falta de escrúpulos não só venceu, mas foi celebrada. Casos reais. Quando a maldade venceu. A teoria fica ainda mais assustadora quando confrontada com exemplos concretos. Estes são dois padrões clássicos de como a falta de escrúpulos triunfa. O golpe do visionário. Em 2015, a startup Theranos valia 9 bilhões de dólares. Elizabeth Holmes sabia que sua tecnologia de exames sanguíneos era uma farsa, mas dominou 3 armas: teatro da imagem, voz grave, discurso visionário e a frase "mude o mundo", lealdade seletiva, demitiu qualquer funcionário que questionou a fraude, frieza estratégica. Quando você quer mudar o mundo, não pergunta permissão. O resultado? Enganou investidores, parceiros e doentes, até cair. Mas quantos ainda usam seu manual de manipulação como estratégia? E quando o sistema não apenas permite, mas recompensa o comportamento antiético? O paradoxo do político. Um estudo da Harvard analisou 500 líderes globais. 12% tinham histórico claro de comportamentos antiéticos. Esses mesmos 12% eram 3 vezes mais propensos a subir ao poder. Por quê? Porque sabem criar inimigos comuns, nós contra eles. Usam a bondade alheia contra seus donos, unidade pelo bem maior. Transformam fraudes em jeitinhos criativos. Esses casos provam: o problema não são pessoas ruins, mas sistemas que as premiam. A boa notícia? Você pode virar esse jogo, como virar o jogo, sem virar um vilão. Você não precisa adotar a falta de escrúpulos para se proteger dela. Eis 3 estratégias éticas que neutralizam as vantagens dos maus. A regra do silêncio. Ativo. Pessoas manipuladoras se alimentam de informações. Quando você se justifica demais, expõe vulnerabilidades, revela planos antecipadamente, está lhes dando munição gratuita. Faça diferente. Troque explicações por frases como "vou considerar isso". Responda perguntas invasivas com outras perguntas. Por que você quer saber? Pratique o poder do não dito. Deixe lacunas que outros preencherão com suas próprias inseguranças. Mas silêncio só protege. Para ganhar, você precisa de... a lei do custo. Manipuladores só param quando a traição sai cara. Crie consequências. No trabalho, documente tudo: e-mails, mensagens. Quando tentarem te queimar, você terá provas. Em relacionamentos, estabeleça limites claros. Quem te desrespeitar perde acesso instantâneo a seu tempo, recursos. Na vida pública, exponha padrões, não pessoas. Frase poderosa. É interessante como isso sempre acontece. Aqui vai um exemplo real. Um funcionário que registrou cada pedido ilegal do chefe. Quando foi ameaçado, mostrou o arquivo e o chefe recuou. Porém, a verdadeira maestria está em o domínio da percepção. Controle como os outros te veem. Seja imprevisível. Varie respostas padrão. Às vezes sim, às vezes não. Crie aura de autoridade, linguagem corporal aberta, pausas calculadas antes de falar. Molde narrativas. Antecipe ataques e prepare respostas, como: curioso você dizer isso, quando... Dica crucial: nunca peça por respeito. Exija através de presença. Pessoas más testam alvos fáceis primeiro. Essas táticas funcionam porque replicam o poder dos bastidores, onde o jogo verdadeiramente é decidido. O poder dos bastidores. Enquanto os maus ocupam holofotes, os verdadeiros estrategistas operam nas sombras. Eis o paradoxo: quanto menos se vê de você, mais poder você tem. 3 razões pelas quais os bastidores são o verdadeiro tabuleiro. Invisibilidade estratégica. Quem não é alvo não precisa se defender. Exito. Assessores que decidem por trás de líderes públicos. Controle da narrativa. Quem está nos bastidores define o que aparece nos holofotes.
roteiristas que moldam discursos de celebridades. Liberdade de ação. Enquanto outros gastam energia mantendo imagens, você age sem distrações. O verdadeiro poder de um CEO frequentemente está em seu Chief of Staff, a pessoa que nenhum funcionário comum conhece, mas que decide tudo nos corredores. Isso nos leva à diferença crucial entre parecer e ser poderoso, e como você pode aplicar isso sem perder sua alma. Conclusão: você não precisa ser mau, apenas esperto. O jogo da vida não premia os mais bondosos, mas também não recompensa os mais cruéis. Ele favorece os que entendem as regras não escritas. A grande lição? Defender-se não é perder sua humanidade, é trocar ingenuidade por consciência, substituir passividade por presença estratégica, transformar vulnerabilidade em vigilância seletiva. Você não precisa mentir, trair ou manipular. Basta dominar 3 princípios. Silêncio é seu escudo. Percepção é sua arma. Bastidores são seu território. O mundo não pertence aos bons ou aos maus, mas aos que sabem ler o jogo antes de fazer sua jogada. E agora, a escolha é sua: continuar jogando pelas regras dos outros, ou finalmente escrever as suas. Se esse vídeo tocou em algo que você já sabia, mas nunca ousou nomear, faça isso agora. Inscreva-se com o mesmo cuidado com que você escolhe quem merece saber seus próximos passos. Comente: o poder não se anuncia, se aplica. Só os que chegaram até aqui entenderão. Ative o sininho. Os próximos vídeos não serão conteúdo, serão gatilhos estratégicos. E sobre os vídeos recomendados, um deles expõe exatamente o que você esconde nos seus bastidores emocionais. Mas não direi qual. Afinal, a verdadeira estratégia sempre chega sem aviso.